Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém! Queridos irmãos e distintos amigos, abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eita Deus! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 1 ao 4, onde leremos a poderosa palavra de Deus. Amém, Jesus, glória! Enquanto você localiza Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, 1 ao 4, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade ali facultada de mais uma vez poder fazer isso das Sagradas Escrituras. Quero louvar a Deus também pela vida do anjo desta igreja, pastor Ezequiel. Prazer imenso, uma honra ter tido o presente de Deus conhecido. Também poder, no dia de hoje, conhecer sua digníssima esposa. Deus abençoe a serva de Deus Altíssimo. Uma honra conhecer esse casal que está aqui labutando no reino de Deus, arrebanhando ovelhas, pastoreando, fazendo a obra esta que não é fácil, é uma obra árdua. São 30 anos de fé, 23 anos pregando o Evangelho, 20 anos percorrendo o Brasil e nações. Eu sei que pregar o Evangelho não é fácil, e o ministério pastoral também é um ministério muito árduo, não é? Mas Deus tem sido com vocês e vai continuar abençoando, prosperando cada vez mais o ministério que Ele confiou a vocês. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros que aqui umbriam no reino na obra do Senhor Jesus. É um prazer conhecê-los. Fui muito edificado na sexta-feira também com a mensagem do servo de Deus Altíssimo. Deus possa abençoar poderosamente cada vez mais. Nós somos felizes, queridos, por conhecer mais uma família de Deus, mais um povo que se prepara para ir morar no céu. Uma igreja pentecostal, uma igreja que adora Jesus. E para nós sempre é uma alegria, irmãos, poder somar no reino de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Glória a Deus, nós somos ali de Blumenau, cidade de Blumenau, Santa Catarina, somos do sul do Brasil. Congregamos há 23 anos na mesma igreja e com o mesmo pastor. Nosso pastor chama-se Milton dos Santos, presidente das Assembleias de Deus de Blumenau, Santa Catarina, e presidente também de todo o nosso estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, da nossa convenção CIADESP das Igrejas Assembleias de Deus. Trago o abraço do meu pastor, ao pastor Ezequiel, e a todos os obreiros, onde ali congregamos há 23 anos na mesma igreja, com o mesmo pastor. Temos 2 filhas que louvam ao Senhor, servem a Cristo também ali nesta mesma igreja. E eu e minha esposa seguimos fazendo a obra itinerante, eu pregando e ela louvando o nome de Jesus. Jesus me deu uma princesa. Está tudo bem. Aleluia! Minha rosa, minha flor, meu diamante. Sou chamado por essa mulher. Aleluia! Por isso que eu olho para ela, me apaixono de novo. Glória a Jesus. Atos 2, quem achou, diga amém. Amém! E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E todos foram Eu vou fazer duas perguntas e já vou pregar. Olhe bem para mim. Primeira pergunta: quem aqui ainda não é batizado, batizada com o Espírito Santo? Ou seja, você não fala em línguas ainda. Eu não estou perguntando do batismo em águas para o arrependimento. Eu estou perguntando sobre o batismo com o Espírito Santo, em que a evidência ao falar nas línguas celestiais, do céu, sobrenaturais, do Espírito Santo. Quem ainda não fala nas línguas do Espírito Santo, levante a mão. Levante a mão. Isso, fique com a mão levantada. Fique com a mão levantada, faz assim com a mão, ó. Faz assim. Isso, faz assim. Vamos lá? Fique com a mão levantada, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pessoas, é isso? 19. O meu esposo, ele só não levantou a mão. Tem mais umas crianças lá, 20. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito? Segunda pergunta que eu vou fazer agora: quantos aqui são batizados com o Espírito Santo, mas faz tempo que tu não falas mais em línguas? Cadê você que faz tempo que não fala em línguas? Levanta. 1, 2, 3, 4, 5, é isso? 6. Quem crê que Jesus renova o Espírito? Mesmo Jesus que batiza é o mesmo que renova com o Espírito Santo. Eu estou sentindo uma glória. Eu confesso que o meu corpo já está anestesiado. Por uma unção poderosa do céu. Esta noite vai ficar marcada na tua vida. Tem crente aqui que nunca mais serão os mesmos depois. Deus vai mudar histórias. Labachuri canta. Eu quero que você pegue na mão de quem está do seu lado para você fazer uma oração comigo. Nós estamos no primeiro dia da semana, sim ou não? Sim! Eu quero que você entenda comigo uma coisa. Daqui a alguns minutos, grave bem o que eu vou dizer. Daqui a alguns minutos, a atmosfera desse lugar vai se transformar. O sobrenatural de Deus vai se manifestar aqui. O céu vai descer aqui. Há um canal aberto entre essa igreja e o céu. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Só vai receber quem vai dar o melhor de si para Jesus. Aleluia! Aleluia! É o primeiro dia da semana hoje. Amanhã já diz tudo, segunda. Por que segunda? Porque é o segundo dia. Então, o primeiro dia da semana é o teu dízimo de adoração. Você tem que dar o teu melhor. Teu melhor glória, teu melhor aleluia. Teu melhor culto.
Você sabia que haverá um memorial diante de Deus? E que até aquele culto que tu ficou assim, sabe, alavantei sem adorar a Ele com sinceridade, um dia vai aparecer no céu, naquele memorial. Ei, olhe bem para mim. Jesus merece o melhor de nós e não o pior. Jesus merece o melhor, glória, aleluia, adoração, culto, louvor, exaltação e maledicência. Sabe, uma coisa que tem alguém estar num lugar como esse e não estar oferecendo para Jesus o seu melhor culto. Porque ninguém vem aqui para assistir culto, porque o culto não é para você. O culto é para Ele. Porque o culto não foi bom, foi você que não adorou e não deu o melhor. A culpa não é do culto, a culpa é sua sempre. Aonde tu estiver, se tu oferecer o teu melhor, Deus vai ver. Eu avisei que daqui a alguns minutos esse lugar aqui vai estremecer da glória de Deus. Fecha os olhos agora e dê o teu melhor glória. Ofereça o teu melhor. Ofereça a tua melhor adoração para Ele agora. O que tu tem de melhor, ofereça para Jesus a partir de agora. Porque o céu já começou a descer neste lugar. Clemendrio plantui derecho toromi calabarauantoria. Iliantroplo videlandor gevassi arawei cobre. Clinici andará e andai meu Jesus lindo e cheiroso, meu Jesus lindo e maravilhoso, meu Jesus lindo e glorioso. O Senhor merece o melhor de nós. O Senhor merece o melhor glória. O Senhor merece o melhor aleluia. O Senhor merece a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor glorificação. O Senhor merece o melhor de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, Jesus. A nossa falta de adoração com verdade, a nossa falta de adoração com sinceridade, a nossa falta de adoração com isso. De nós para ti, Jesus. Nós queremos oferecer o melhor culto, a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor glorificação, a melhor exaltação, a melhor enaltecência, o melhor louvor, Jesus. Recebe o melhor de nós. Jesus, esta irmã sincera, toca nela agora. Este irmão sincero, toque nele agora, Espírito Santo. Oh Deus, onde estiver crentes que estão sendo sinceros na adoração, toque neles agora.
chore, flore, capatore, clevere, calabadara, calabacalabaraba. Ori calabrantore, plovedere, cancio, provine, che patuitere, calabadaraba. Ori calabratore, plevendore, che frauanchore, plavandara, sararaba. Ele vichiante, receba a presença de Deus na tua vida aí. Recebe a nossa adoração, Jesus, recebe o melhor de nós para ti, Jesus. O Senhor é digno de toda honra, toda glória. Todo louvor, Senhor, é digno. O céu já está entre nós. Podem tomar o assento, queridos. Queridos irmãos e distintos amigos, existe uma urgente necessidade de nos enchermos da presença de Deus, porque o mundo em que nós vivemos está todos os dias oferecendo a nós entretenimentos. Este mundo nos oferece tanta coisa. Meu Deus. Existem coisas nesse mundo que são pecados, outras nem tanto, e outras nem pecados são. Mas à medida em que você passa muito tempo em algo e tira o tempo de uma vida cheia do Espírito Santo, você acaba pecando. É verdade. Porque toda vez que nós temos ações erradas, nós falhamos. Mas toda vez também que nós temos que ter ação diante de Deus e não temos, nós cometemos o pecado da omissão. Meu Deus, que é quando nós temos que servir, adorar e viver uma vida cheia da presença e não viver. Aleluia! Deus não nos chamou para vivermos cheios das coisas desse mundo, dessa terra e dessa vida. Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo. Queridos, se nós vivermos nessa terra, cheios das coisas da terra, que diferença teremos dos mundanos? Que diferença teremos dos ímpios? Jesus nos ensinou: não ameis este mundo e nem o que no mundo há. Jesus nos ensinou: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você precisa entender
que nesta terra, o período em que aqui vivemos, nós precisamos urgentemente nos enchermos da presença de Deus, cada dia, cada vez mais. Esse mundo é encantador, esse mundo tem tanto entretenimento, tem tantas coisas a fazer, e nós não podemos nos desvirtuar e nos desviar do propósito divino para com as nossas vidas. Pastor, qual é o propósito divino para a minha vida? Em primeiro lugar, Jesus quer que vivamos uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo repreende a igreja que já estava deixando a prioridade de viver uma vida cheia do Espírito Santo para se embriagar com o vinho da contenda desse mundo, dessa terra e dessa vida. Aleluia! E ele diz: não vos embriagueis com o vinho da devassidão ou da contenda, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. E se nós não vigiarmos, assim como a igreja de Éfeso estava saindo fora dos trilhos, nós também podemos sair fora dos trilhos. Nós também podemos falhar diante de Deus e acabarmos nos ocupando, nos enchendo e lutando dia e noite atrás das coisas desse mundo, dessa terra e dessa vida, e nos esquecemos que a prioridade é viver uma vida cheia da presença de Deus, e nos esquecermos que as demais coisas não podem ser prioridade na nossa vida. Foi Jesus que nos ensinou isso. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Quem vai acrescentar as demais coisas na minha, na sua, na nossa vida é Jesus. Jesus mesmo disse: assim como os lírios não plantam, os pássaros, Deus cuida deles, Deus vai deixar de cuidar de você, cara? E às vezes nós nos apegamos tanto aos afazeres que nos esquecemos das prioridades que Jesus deixou para nós. Aleluia. Atos capítulo 2. Aqui está registrado um texto sagrado do dia da efusão, do derramamento do Espírito Santo sobre todos. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que aconteceu aqui em Atos 2 é um privilégio tão grande que não aconteceu em nenhuma parte do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, a multidão tinha desejo de receber o Espírito Santo, mas não tinha o privilégio, porque Deus só encheu 4 classes e tipos de pessoas em toda a Antiga Aliança. Quem eram eles? O Espírito Santo só enchia quem era rei, juiz, sacerdote ou profeta, e absolutamente ninguém mais podia ser cheio do Espírito Santo. 4 classes, 4 tipos de pessoas. O Espírito Santo se limitava a tais em toda a Antiga Aliança. Mas lá mesmo, na Antiga Aliança, Deus usa um dos profetas menores para profetizar uma das maiores profecias. Joel, no capítulo 2, versículo 28 do seu livro, ele profetiza: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão sonhos, e vossos velhos terão visões. Aleluia. Joel profetiza em uma época de sequidão espiritual, em que só 4 classes de pessoas podiam ser cheias do Espírito Santo e ninguém mais. Joel não profetizou em um tempo que Deus estava derramando sobre todos, não. Com certeza muitos olharam para essa profecia e disseram: Joel está doido.
Joel está louco, porque Deus só enche quem é rei, juiz, sacerdote ou profeta. O Espírito Santo é limitado. Há 4 tipos de pessoas. Agora vem Joel profetizar que Deus vai derramar sobre todos. Eita, olha aí. Mas Joel não estava doido. Joel estava cheio do Espírito Santo. Joel estava sendo usado por Deus para falar que o Espírito Santo seria derramado a todos. O Espírito Santo, a presença de Deus no Antigo Testamento era tão restrita, igreja, que a maior parte dela ainda não estava nem dentro de um ser humano. A maior parte da presença e da glória de Deus estava dentro de uma caixa chamada Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca da Glória e da Presença de Deus. Nessa arca, revestida em ouro puro por dentro e por fora, 2 querubins sobre ela, 2 varas para ser carregada e locomovida pelos levitas, e apenas pelos levitas. Se não fosse levita, ao olhar para a arca, morria. Ao tocar na Arca da Aliança, morria. Olha o poder de Deus, olha a glória de Deus que tinha nesta arca. Não podia olhar se não fosse autorizado, morria. Mais de 50 homens uma vez, só de olhar, morreram. Usar toca na arca, morre. Abre uma ruptura nele e ele cai morto. Porque se não fosse autorizado, não olhava e nem tocava na arca, onde continha a maior parte da glória e da presença do Espírito Santo de Deus. A glória é maior, a glória é melhor, a glória é mais poderosa, a glória é mais terrível, temível, a glória é mais esplendorosa. A glória maior estava dentro dessa arca. Mas Deus faz uma promessa de um dia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Olha o tamanho do privilégio que nós temos hoje, igreja. Olha o tamanho do privilégio que você tem hoje. Não precisa ser rei, juiz, sacerdote ou profeta para ser cheio do Espírito. Aleluia! Hoje basta você aceitar Jesus, crer, querer e glorificar para receber. Que você vai ser cheio do Espírito. Aleluia, Deus! Joel profetiza. E quem é que se responsabiliza em cumprir essa promessa? Ele profetiza. Abacuque ora, faz a oração do avivamento. Ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deus fiel. Fiel é a sua palavra. Novo Testamento. Lá vem João Batista, cheio do Espírito Santo, depois de um período interbíblico de 400 anos, em que Deus não usou ninguém na terra. Eu disse ninguém. Meu Deus. Você já pensou 400 anos sem Deus usar a boca de ninguém? Isso aconteceu. Deus não usou ninguém nem para escrever. Foram escritos, pastor, 7 livros apócrifos, foram, mas sem inspiração do Espírito Santo. Deus não usou ninguém, porque quando o Espírito de Deus não opera, nada acontece. Mas aonde o Espírito de Deus está, tudo pode acontecer. Aleluia! João Batista vem cheio do Espírito, desde o ventre da sua mãe, promessa de Deus. Prega as margens do Rio Jordão, 5.000 pessoas vão lá para ouvir a pregação dele. Meu Deus. Prega no deserto, 5.000 pessoas saem da cidade. Você não está entendendo. Eles saem da cidade e vão lá para o deserto ouvir a pregação de João Batista. Maravilha. Por quê, pastor? Porque ele era um pregador cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ele não pregava nos estádios, nos areófagos, nos coliseus daquela época. Não, até porque ele não era bem visto pelo rei, porque ele descia a lenha nos líderes. A mensagem dele também não atraía o povo, não era porque era açucarada, não.
Não era mensaginha no telinha. Não era mamão com açúcar. A mensagem de João era: arrependei-vos, raça de víbora! Glória a Deus. Ele pregava o arrependimento, só que ele pregava cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Cheio do Espírito Santo. Quem prega cheio do Espírito Santo é como um hino. As pessoas querem ouvir quem está cheio do Espírito Santo. Agora, quem prega, sim, tem a presença do Espírito Santo, irmão. O sangue de Jesus tem poder. É igual lata vazia. É, Jesus. Pensa numa coisa chata, é uma pessoa querer pregar sem ter a presença de Deus. Aleluia. Mas João Batista atraía a multidão. Aleluia. É fiel, Senhor. Era tanta gente atrás de João, que chegou uma hora que o povo já estava querendo eleger o maior pregador de todos os tempos, o melhor pregador de todos os tempos, o maior batizador de todos os tempos, porque João, além de pregar, ainda batizava as pessoas que se arrependiam dos seus pecados às margens do Rio Jordão. Ele era pregador e batizador em águas, e já tinha até discípulos. João já estava com seu ministério de pregação grande na terra, e quando o povo estava querendo idolatrá-lo, ele assume uma pregação e diz: ei, está vindo um aí após mim que é muito mais. Aleluia. Glória. Ele é muito mais poderoso. Melhor que ele cresça que eu diminua. Aleluia. Ele é tão mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Olha aí, Jesus. Ele é muito mais poderoso do que eu. Tão mais poderoso do que eu, para vocês entenderem que eu batizo vocês apenas com água e nas águas para o arrependimento. Mas esse que vem após mim batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com poder. Deus fiel, aleluia. Ele prega. Jesus vem. Aleluia, Jesus fiel. Quando Jesus vem, Jesus promete. Aleluia. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas. Aleluia. Maravilha, Deus. E essas novas línguas estão no contexto de milagres, porque curar enfermo é milagre, Aleluia. expulsar demônio é milagre, e esse falar em línguas também é milagre. Aí Jesus continua e ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, vai chegar uma hora que eu vou sumir, vou para o Pai. Mas tem um porém: não vou deixar vocês sozinhos, não. Aleluia. Eu vou enviar sobre vocês o Consolador, o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito da verdade que o mundo não tem, o mundo não conhece, o mundo não recebeu, mas vocês receberão o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que eu já vos tenho dito. Aleluia. Glória a Deus. Jesus prometeu o Espírito Santo. Em todo o tempo Jesus dizia: eu vou, mas o Espírito Santo vai vir. Eu vou subir, mas o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Aleluia. Glória. Pastor, e quando é que o Espírito Santo foi liberado? Liberado na cruz. Desceu aqui em Atos 2. Aqui foi a descida, o derramamento, a efusão, o cumprimento da promessa. Maravilha. Mas o Espírito Santo foi liberado na cruz. Aleluia. Diga comigo: o Espírito Santo foi liberado na cruz. Pastor, mas Jesus na cruz morreu pelos nossos pecados. Sim, esse é o principal. Mas se você estudar a cruz, você vai ver que muita coisa aconteceu na cruz. Aleluia. Quando Jesus morre na cruz, fenômenos sobrenaturais acontecem. Terremoto aconteceu quando Jesus morreu na cruz. A terra tremeu, o sol escureceu. Tem tanta coisa para falar.
A Bíblia até diz que mortos ressuscitaram. Mas, para que você entenda sobre o Espírito Santo, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se do alto a baixo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Pastor, o que isso quer dizer? O que esse véu é esse? Esse era o véu que separava onde ficava a Arca da Aliança, a glória maior, terrível de Deus, do lugar santíssimo para o lugar santo. No Santíssimo só entrava o sumo sacerdote. No lugar santo, outros podiam entrar, mas no Santíssimo era limitado. Verdade. O que você está querendo dizer, pastor? O véu do templo rasgou do alto a baixo e não de baixo para cima. Aleluia, Jesus. Aquele véu era grosso e impossível de ser rasgado pelos homens. Historiadores dizem que bois com cordas puxando, possivelmente, quase possível, mas se possível fosse, ele rasgava de baixo para cima. Mas ali não rasgou de baixo para cima, rasgou de cima para baixo, Olha, porque Senhor. foi Deus quem rasgou o véu da separação do Espírito de Deus, da presença e da glória do Senhor. Maravilha. Deus abriu, Deus rasgou o véu quando Jesus na cruz morreu. Ele pagou um preço para eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Maravilha. Quando o véu se rasgou do alto a baixo, agora não é mais só rei, juiz, sacerdote ou profeta que poderiam ser cheios do Espírito Santo, Maravilha. mas todo o mais simples pecador que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos pecados, pode ter o Espírito Santo se apoderando da sua vida. Quem crê que o Espírito Santo está na sua vida, levanta a tua mão e dá um brado de glória. Jesus faz a promessa, queridos. Morre, no terceiro dia ressurge. Glória. Por 40 dias ele aparece para mais de 500 pessoas. Suas últimas palavras, as últimas palavras de Jesus foram sobre o Espírito Santo foram estas. Atos capítulo 1, versículo 5, ele diz: vocês foram batizados nas águas para o arrependimento por João Batista, mas não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo de forma literal. Atos capítulo 1 e o versículo 5, você vai ler Jesus prometendo o batismo com o Espírito Santo literalmente. Eita glória. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Observe que Jesus tinha uma preocupação. Jesus tinha uma exigência. Eita terra. Jesus tinha uma prerrogativa para os seus discípulos: Verdade. ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Maravilha. Eita glória. Se não fosse necessário, Jesus não daria tal incumbência para eles. É porque realmente é necessário. Quando você estuda a história da igreja e você aprende sobre igrejas que não creem no poder do batismo com o Espírito Santo e igrejas que creem, a diferença do crescimento Verdade, Jesus. é incomparável. Começando pelo nosso Brasil, 112 anos de Assembleia de Deus. As igrejas tradicionais já estavam aqui. Tem igreja evangélica que tem 300, 400 anos de história no Brasil. Mas em 112 anos de 65 milhões de evangélicos que existem no Brasil, estima-se que 45 milhões foi a igreja pentecostal que ganhou para Jesus. Glória. Procure em qualquer bairro ou cidade o número de igrejas pentecostais e você vai ver que a diferença é gigantesca.
Porque onde existe uma igreja cheia do Espírito Santo, o crescimento é incomparável. Maravilha. Porque obedece essa prerrogativa de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Aleluia! Quando o Espírito Santo desceu aqui em Atos 2, a Bíblia diz que as primeiras línguas eram línguas das nações, e quem estava do lado de fora dizia: nós os ouvimos falar na nossa própria língua. Então Deus dá a língua das nações também. Verdade. Só que de repente eles começam a falar na língua celestial do Espírito Santo, e quem estava do lado de fora já não entendia mais. E quem está do lado de fora começa a dizer: agora não estão entendendo mais nada, estão tudo bêbado, cheio de moço, beberam vinho demais. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, Aleluia. havia acabado de ser batizado no Espírito Santo, saiu para fora. 120 pessoas haviam chamado a atenção de quase 3.000 pessoas. Eita glória. Porque era dia de Pentecostes, festa das colheitas, era a quinta festa do calendário judaico e a segunda maior festa em Israel. A primeira maior festa era a festa Páscoa, a segunda maior festa era a festa dos Pentecostes. Vinha gente de várias nações. Olha como Deus foi estrategista em derramar o Espírito Santo nesse dia. Deus coincidiu o dia de Pentecostes com o dia do derramamento do Espírito Santo, e quase 3.000 pessoas estavam do lado de fora. Pedro sai e diz: aqui não tem ninguém bêbado, nós estamos recebendo o poder do Espírito Santo. A promessa de Joel: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. É isso que está se cumprindo sobre nós. Nós estamos recebendo o batismo com o Espírito Santo. Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem para a glória de Deus. Dom de línguas do Espírito Santo. A Bíblia diz que esse dom, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, o dom de línguas, é para edificar a si mesmo, a si próprio. Jesus. Glória. Por quê? Porque é um dom sobrenatural de Deus que edifica você. Aleluia, Jesus. Segundo, é um dom que tem que orar para Deus dar a interpretação. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Se fosse língua da terra, não precisava orar. Porque para tu aprender inglês, vai para a escola de inglês, tu aprende inglês. É verdade. Quer aprender espanhol, vai para a escola de espanhol, você aprende espanhol. É verdade. Agora, por que a Bíblia diz que tem que orar para dar interpretação? Que só Deus entende. Maravilha. Porque é a língua do céu. Aleluia. E Deus entende a língua do céu. Glória. Só Deus entende e Ele dá a interpretação. É verdade. E Ele quer te encher com o Espírito Santo. Maravilha. Você precisa desejar essa vida cheia do Espírito Santo. Verdade. Você precisa desejar mais uma vida cheia do Espírito Santo do que qualquer coisa desse mundo, dessa terra e dessa vida. Porque quem prioriza a presença de Deus, Deus acrescenta as demais coisas. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Alabaxuriandaramachandara. Priorize uma vida cheia do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Quando Obed-Edom priorizou a presença da arca, a presença de Deus na casa dele, Obed-Edom era pobre, a família era doente, e a Bíblia diz que depois que ele recebeu a arca de Deus na casa dele, reverenciou e adorou a presença de Deus, colocou a presença de Deus em primeiro lugar na vida dele, a família foi curada. As terras que eram inférteis começaram agora a ficar férteis. Árvores que não frutificavam começaram a frutificar, animais que não procriavam começavam a procriar. Tudo começou a prosperar na casa e na vida de Obed-Edom quando ele priorizou a presença de Deus. A arca de Deus ficou 20 anos em um lugar e nada aconteceu. Por quê? Porque lá ela não era prioridade. Oh, Jesus. Lá ela não era adorada.
Santo. Ela não tinha primazia. Mas aonde a presença de Deus tem prioridade, ela opera milagres, ela obra milagres. Se você priorizar a presença de Deus, tudo vai mudar na tua vida. Aleluia! Priorize a presença. É tão interessante saber que também só os levitas podiam tocar na arca, manusear a arca, carregar a arca em seus ombros. E quando eu fui estudar sobre os levitas, eu aprendi que os levitas eram os únicos que não podiam ter terras, não podiam ter casas, não podiam ter bens materiais. Parece que vejo Deus dizendo para os levitas: vocês não vão ter casa, terra, bens materiais, vocês não vão ter riqueza nessa terra, mas vocês serão os únicos que vão tocar na minha presença, que vão poder carregar a minha presença, que vão poder levar a minha presença. Aleluia! Levante a tua mão para o céu. Tu pode não ter uma bicicleta para andar, mas tu tem a presença. Aleluia! Pode não ter um carro para andar, mas tu tem a presença. Glória a Deus! Pode não ter casa própria, mas tu tem a presença de Deus. Não tem chácara, mas tem presença. Não tem sítio, mas tem presença de Deus. Não tem ouro, mas tem presença. Não tem prata, mas tem presença de Deus. Não tem dólar, mas tem presença. Não tem euro, mas tem presença de Deus. Não tem dinheiro nessa terra, não tem riqueza nessa terra, mas tem a presença de Deus na tua vida. Eu quero saber se tem crente aqui que tem presença, que tem presença, que tem presença, que tem presença. Levante a mão para adorar. Se tu crê na presença de Deus, se tu ama a presença de Deus, se tu quer receber a presença de Deus ainda esta noite, daqui a alguns minutos, adore! Preguei em Medford, Massachusetts, nos Estados Unidos, numa igreja batista. Quando eu terminei de pregar, Deus falou comigo: ora que eu vou batizar com o meu espírito. Eu pensei, digo, Deus, eu estou numa igreja batista. Até quando o irmão me indicou para pregar, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei para ele: o senhor falou que eu sou pentecostal? Ele disse, sim, eu falei. Eu digo, Jesus, me guarda. Deus falou comigo, virei para o pastor e disse, pastor, Deus falou comigo que ia batizar com o Espírito Santo hoje. O pastor fez assim para mim, eu digo, pronto, Deus tocou até no pastor Batista. Chamei a igreja para frente, 70% da igreja veio para frente. Pensei, vai vir uns 2, 3 que é nada, quase a igreja inteira veio para frente. A primeira que Jesus batiza com o Espírito Santo era uma senhora de 85 anos de idade, cabelinho branco, as mãozinhas levantadas para cima, as lágrimas rolavam na face dela e ela dizia, Jesus, sou crente desde o ventre da minha mãe e hoje o Senhor me dá o presente do batismo com o Espírito Santo, obrigado Jesus. E de repente ela começou a falar nas línguas do Espírito. Deus fiel, aleluia. Irmãs que estavam ao redor dela tocavam no ombro dela e eram batizadas com o Espírito Santo. Os jovens ao redor dela começaram a receber o batismo com o Espírito Santo. Crianças começaram a receber o batismo com o Espírito Santo. E fomos orando e Jesus foi batizando mais de 70% da igreja naquela noite. Foi batizada com o Espírito Santo para a glória de Deus. Era criança, era jovem, era adolescente, era irmãos, eram anciãos, recebendo o poder do Espírito Santo. Era crente rolando debaixo dos bancos da glória de Deus. Deus desceu naquela igreja para a glória do nome dele. Aleluia. Eu estava na porta, o culto havia acabado, estava vendendo meu material, meus livros. De repente veio um jovem americano de quase 2 metros de altura. Uma irmã do lado traduzia para o português e ele falava em inglês bem alto comigo. E ele dizia assim,
Eu vi o Senhor pregar e orar e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida. Aleluia, Jesus. Glória. Ele dizia: eu sou pregador, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida também. Oh, Espírito Santo. Ora para Jesus me batizar com o Espírito Santo, porque aonde eu ir, eu vou orar para Jesus batizar também. Aleluia, Antes que eu falasse qualquer palavra, ele nem deixou falar. Ele mesmo pegou a minha mão, colocou no peito dele e gritava em inglês bem alto: ora para Jesus me batizar com o Espírito Santo agora. E eu, com a mão no peito dele, comecei a orar, porque eu chorei, irmãos. Por que, pastor, que o senhor chorou? Porque eu estava no país do dólar, porque eu estava num país rico, no país do dinheiro, da moeda, uma das moedas mais valiosas do mundo, mais correntes do mundo, o país mais rico do mundo. Mas tinha um jovem lá que não estava pedindo casa, carro, dólar, empresa. Lá tinha um jovem cheio da presença de Deus, que estava faminto pelo batismo com o Espírito Santo de Deus. Ele queria a glória de Deus na vida dele. glória Oh, Espírito Santo. Com a mão no peito eu comecei a orar e disse: Jesus, batiza ele agora com o Espírito Santo. Olha aí, Jesus. E aonde esse jovem ir, leva ele como uma tocha humana nas tuas mãos. E de repente, da boca dele não saiu mais inglês. Da boca dele começou a sair línguas do Espírito Santo, Aleluia. línguas do céu, línguas celestiais. E ele foi batizado na hora com o Espírito Santo. Ele dava pulo de meio metro de altura na porta daquela igreja. A glória de Deus tomou conta daquele jovem americano. O Senhor o batizou com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com poder. No ano seguinte, o mesmo pastor me leva para pregar de novo nessa mesma igreja, Medford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei para o pastor, eu disse: pastor, o que é feito daquele jovem americano que Jesus o batizou com o Espírito Santo na porta da igreja? Ele disse: pastor David, aquele jovem está pregando nos países do continente europeu, nos países do continente africano, nos países do continente asiático, e aonde ele prega, ele ora e Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Esse jovem é uma bênção. Esse jovem está uma tocha nas mãos do Senhor. E eu creio que esse mesmo Jesus está aqui. Assim. Aleluia. Levante a tua mão para o céu. Eu quero que você por um minuto glorifique a Jesus. Deus fiel. Por um minuto adore-o a Ele agora. Porque o mesmo Jesus que derramou o Espírito Santo em Atos 2 é o mesmo Jesus que está aqui esta noite. Está na hora de você despertar para o reino, para a obra, para a chamada, para o ministério que Deus tem na tua vida. Levante a tua mão e comece a glorificar. Porque aos Coríntios, Paulo ensinou à igreja de Coríntios o seguinte: aqueles que esperam em Deus somente para as coisas desse mundo, dessa terra e dessa vida, são os mais miseráveis dos homens. Jesus disse: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Jesus disse: não acumuleis tesouro na terra, que a traça, a ferrugem, o ladrão rouba. Antes acumuleis tesouro no céu, tesouro no céu, tesouro no céu, tesouro no céu, tesouro no céu. Jesus disse: buscai e pensai nas coisas que são de cima. Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel. Até quando
você vai resistir à chamada que Deus tem na tua vida. Não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, disse Jesus. Ramachande cantarabachá. Tem gente aqui que tem chamada de Deus e tu não vai mais resistir a essa chamada, porque foi Deus que te escolheu. Antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, Deus te escolheu. Aleluia. Fique de pé comigo nesta noite. Jesus te chamou. Ei, olha aqui para mim. Você não está em vão aqui nessa igreja, nessa hora, nessa casa. Jesus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Quantas pessoas gostariam de estar aqui no teu lugar e estão no leprosário agora? Estão no hospital do câncer. Os últimos minutos de vida. Quantas pessoas gostariam de estar aqui agora e não podem? Mas Deus escolheu você. E você não pode perder o teu tempo na casa de Deus. Aqui não é um clube social. Aqui não é um passatempo. Aqui é um lugar que Deus escolheu para te ungir essa noite, para te encher com o Espírito Santo, para te encher com poder, com autoridade, com coragem, com ousadia, com audácia, com intrepidez, para você falar de Jesus com propriedade, para você fazer a obra do Senhor e desenvolver a chamada, o ministério que Ele tem na tua vida, os dons e talentos que Ele te confiou. O Senhor te ama tanto. Tu não pode imaginar o tamanho do amor de Deus pela tua vida, pela tua alma, pelo teu espírito. Eu quero chamar você aqui à frente, que levantou a mão confirmando que não é batizado, não é batizada com o Espírito Santo. Sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. Eu quero orar com você e por você. Você também que faz tempo que não fala em línguas e levantou as mãos, sai do teu lugar e vem à frente do altar aqui agora. Porque se tu tiver fé para receber, eu tenho fé para orar por você. Venha. Venha. Venha porque Jesus está aqui. Ele te ama, Ele te chama, Ele te espera. Ele tem um plano tão lindo, extraordinário na tua vida. Ele quer te ungir. Ele quer te capacitar. Quando Deus me chamou, eu não imaginava a dimensão da chamada que Ele tinha comigo. Quando Deus me chamou, eu não imaginava o tamanho do ministério que Ele tinha com a minha vida. Eita terra! Um menino humilde, simples, que cresci sem pai. Minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Quando Deus falou que eu seria pregador, eu tinha apenas 8 anos de idade, estava morrendo com tétano. E Deus disse na boca daquela profetisa: antes
de eu morrer praticamente, porque aquele dia para mim, eu vi a morte aquele dia. E ela vai orar por mim, Deus toma ela em profecia, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te escolhi antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, para ser ministro da minha palavra. Te levarei por muitos lugares, pisarás terras estranhas, atravessarás fronteiras. Pega esse crente aí, Jesus. Te usarei em milagres, te usarei assim como usei o menino Davi, como prova de que sou eu, Deus, que falo contigo. Estou te curando agora, diz o Senhor dos Exércitos. E na hora, instantaneamente, eu levantei curado do tétano para a glória de Deus. Eu me lembro dessa profecia como se eu estivesse ouvindo agora, porque a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é poderosa demais. A voz de Deus nos sustenta. A voz de Deus nos coloca de pé. A voz de Deus nos levanta, nos transforma. A voz de Deus faz obras sobrenaturais. Aleluia! Chorai o céu e evassou. 20 anos que eu percorro o Brasil e nações. Tantas nações. Eu olho para trás e digo: o matutinho lá da roça. As minhas mãos eram calejadas do cabo da enxada, do cabo do arado, da carpideira, da enxada, da foice, do zenzo. Pastor, o senhor está falando o que? Isso é linguagem da roça, irmão. Quem não é da roça não entende essas coisas. Na roça, as ferramentas: enxada, machado, facão, zenzo, arado, carpideira. Tem alguém que já foi da roça? Levante a mão. Glória a Deus. Eita, que eu não estou sozinho. Tem uns roceiros comigo aqui, ó. Ô, glória. Desse jeito, irmãos, Jesus mudou minha história. Eita, Jesus, eu creio. Hoje eu chego para os americanos e digo: Jesus love you, my friend. Os americanos enchem os olhos de lágrimas. Hoje eu prego em países e cultos de língua hispana, em espanhol. Em espanhol. Eu falo até um portunhol, como diz o ditado. Daqui a pouco os hispanos estão chorando, aceitando Jesus e dizendo que entenderam a pregação. Digo: Deus le bendiga mucho, hermano. Eu não predico muy bien, mas tu compreendes? Cristo te ama. Jesus tem o poder de mudar a tua história. Olha esse cenário, seu nome. Ele quer mudar a tua história. Ele quer levantar a tua vida. E há pessoas aqui que a sua história vai ser mudada a partir de hoje. Tem gente aqui que vai viver o sobrenatural. Tem gente aqui que Deus está virando a chave. Vai começar uma nova fase na tua vida, na tua história, na tua trajetória, na tua chamada, no teu ministério. A partir de hoje vai ser diferente. Você vai ver o que poucas pessoas veem. Você vai ouvir o que poucas pessoas ouvem. Porque Deus vai mudar a tua história. Aqui à frente estão as pessoas que querem receber o batismo. Agora eu vou pedir para os que vão me ajudar a orar. Cadê os obreiros que já são batizados para me ajudar a orar? Glória a Deus. Tem um lá atrás? Venha, Vasso. Maravilha. O outro que está lá atrás é batizado também ou não? É? Vem para cá, Vasso. Vem que você vai me ajudar a orar, porque não é. Glória a Deus. Está aqui os pastores que já são batizados. As pastoras vão me ajudar a orar. A hora que eu der o sinal, vocês vão descer ali, colocar a mão na cabeça, orar no ouvido. Quem falar em línguas, vocês me dão um sinal. Amém, Jesus. Vocês que querem receber, eu sempre gosto de instruir antes de orar, porque faz só 23 anos que eu oro por batismo com o Espírito Santo. 23 anos, não é 23 dias nem 23 meses, é 23 anos. Olhe para mim. Pastor, tem que merecer para receber o batismo com o Espírito Santo? Não. Não é mérito humano. É dom de Deus. O que é dom de Deus não é mérito humano.
Eu tenho que orar e jejuar para mim subir para o céu. Não, para tu subir para o céu basta tu aceitar Jesus, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Orar e jejuar é para tu ter um ministério abençoado na terra. E até nem tanto por isso, é para você ter intimidade com Deus e Deus usar você na terra. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor, então, batismo com o Espírito Santo não é mérito humano? Não é mérito humano. É dom de Deus. O que é dom de Deus? É de graça, é pela graça, é favor imerecido. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós temos a cultura de orar, de buscar para receber o batismo, mas eu já preguei em lugares das pessoas aceitar Jesus e na mesma hora Jesus batizar elas com o Espírito Santo. Em Atos, você vai ler Atos, você vai ver isso, os discípulos, os apóstolos pregando, o Espírito Santo caindo sobre as pessoas e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo na hora, após aceitar Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço pelo batismo com o Espírito Santo. Quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Então Jesus já pagou o preço até pelo batismo. O que eu tenho que fazer para receber o batismo, pastor? Você tem que crer, querer, glorificar para receber. Pastor, e se eu falar uma língua que eu já ouvi irmão fulano falar, o irmão ciclano falar, a língua é dele, é dela, eu posso falar? A língua não é dele, a língua não é dela e a língua não é minha. Não tem direitos autorais de línguas do Espírito Santo aqui na terra não, irmãos. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. O dom é dele. Se ele quiser te batizar no mesmo dom de línguas que ele me deu, ele te batiza. Por quê? Porque o dom não é meu. Tudo é dele. O machado é emprestado, não é meu não. Glória a Quem está Deus. entendendo, diga amém. Amém. Então pode falar a língua que vier na tua mente, na tua boca, porque é Jesus que quer te batizar. Quem aqui já sonhou falando em línguas? Quem já sonhou falando em línguas? É nessa língua que vocês sonharam que Jesus quer batizar vocês. Pastor, quando Jesus batizar, ele vai mover minha boca, minha mão, meu pé. Olha aqui para mim. Jesus vai te batizar aqui, ó, na mente. Atos 2, o que nós lemos? O Espírito, a língua de fogo, vinha sobre a cabeça deles. Ou seja, vinha na mente. E eles falavam as línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, quem vai falar a língua é você. Glória a Deus. Conscientemente que o Espírito Santo está batizando você. Porque o Espírito Santo é o Espírito mais educado do universo. Ele te batiza conscientemente. Ele não rouba a nossa consciência. Ele batiza consciente. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor, o Espírito Santo vai entrar em mim? Olha aqui para mim. Não. Ele já mora em você desde o dia que você aceitou Jesus. Não vai entrar em você, ele já mora em você. O que é o batismo? Olha para esse copo. Uma coisa é esse copo cheio d'água. Outra coisa é esse copo transbordando de água. O que é o batismo? Batizou, imersão, transbordar. Quando esse copo transborda, batismo. Ou seja, o Espírito Santo já habita em você, então ele só vai te encher a ponto de você transbordar, imergir na glória do Espírito Santo e receber a língua do céu. Quem entendeu, diga amém. Amém.